A história que vou contar hoje é sobre algo que acontece aí dentro de você, mesmo quando tudo lá fora parece em silêncio. É sobre duas presenças, quase invisíveis, que moram no seu corpo, andam pelos seus pensamentos e ajudam você a decidir desde as grandes viradas da vida até o jeito como você abre os olhos pela manhã. Elas nem sempre falam alto. Às vezes você nem percebe que estão ali, mas elas estão, conversando, discutindo, esperando o momento certo para agir. Hoje irei contar a história dessas duas energias que te habitam. A que te empurra para frente e a que te segura com carinho. A que te faz saltar sem olhar e a que pede para você respirar fundo. Essa história é sua e também é minha. Então, antes de se sentir confortável, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas somente se você realmente gostar do que eu faço aqui. Aliás, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Gosto de imaginar essa rede silenciosa de pessoas espalhadas pelo mundo, ouvindo a mesma história ao mesmo tempo. Agora, vamos começar a jornada desta noite juntos. Você sente primeiro como um leve desconforto, quase uma hesitação. Está sozinho, ou pelo menos acredita que está. Mas por dentro, algo se move. Não é pensamento, também não é exatamente emoção. É como se houvesse duas vozes que não usam palavras, duas intenções respirando dentro do seu corpo. Uma delas é suave, silenciosa. Ela não tem pressa. Quando você acorda, ela é quem te convida a ficar um pouco mais. Ela suspira dentro do seu peito, como um cobertor que pesa, mas protege. Ela não exige, só sugere, vai com calma. A outra, bem, essa é mais inquieta. Ela está sempre ali, cutucando. É o clique rápido, a decisão impulsiva, a necessidade de mexer as pernas mesmo quando o corpo quer descansar. Ela é movimento, mas por enquanto ela observa, espera. As duas vivem em você como se dividissem um apartamento emocional. Às vezes uma está na sala, olhando o tempo passar. A outra se tranca no quarto, entediada. Outras vezes, trocam de lugar. E quando estão mais em sintonia, compartilham até o mesmo café. Como se soubessem que, apesar das diferenças, precisam uma da outra. Eu mesmo só percebi a existência delas quando comecei a observar os meus próprios ciclos. Tinha dias em que acordava com uma pressa sem motivo. Mal terminava uma tarefa, já estava em outra. E em outros, o contrário. A menor ideia de ação parecia pesada demais. Achava que era oscilação de humor. Mas aos poucos, comecei a reconhecer um padrão. Duas presenças. Dois modos de ser. É engraçado como isso se revela devagar. Você não ouve um anúncio interno dizendo: agora quem está no comando é a energia da calma. Não, ela só aparece. No modo como você encara o dia. No tempo que leva para mastigar. No silêncio que você deixa ficar sem precisar preenchê-lo. A energia da calma é um pouco como uma xícara de chá quente esquecida no braço do sofá. Ela não grita por atenção, mas quando você repara, está ali, inteira, disponível, convidando você a desacelerar mesmo que tudo lá fora esteja correndo. Mas não se engane, só porque ela é serena, não quer dizer que seja fraca. Muito pelo contrário, ela sustenta decisões que não cabem na pressa. Ela segura sua mão quando você está prestes a responder um impulso que só vai trazer arrependimento. Ela tem um tipo especial de força, a força de não fazer. Você começa a reconhecê-la quando diz não a uma notificação que chega tarde da noite, ou quando resolve não resolver. Quando entende que descansar também é parte do movimento, que o corpo precisa de pausas para continuar sendo casa. Às vezes você se sente culpado por ouvir essa energia. A sociedade te ensinou a estar sempre em ação, sempre entregando, sempre em busca do próximo passo. Mas ela te ensina outra linguagem, uma que não aparece nas metas do trimestre. Ela te leva de volta para dentro. E, nesse espaço mais interno, mais silencioso, você percebe: existe algo em você que sabe esperar, que não teme o vazio entre os compromissos, que não precisa provar nada agora. Pode parecer um luxo, mas não é. É uma necessidade. E não estou romantizando a inércia. Estou falando de um tipo de quietude que é ativa,
que prepara o terreno para algo novo crescer. A terra também parece parada antes da semente brotar, mas por baixo tudo está se movendo. Você, com o tempo, começa a identificar quando é essa energia que está agindo em você, no modo como segura uma palavra que poderia machucar, no tempo que escolhe gastar só olhando o céu, no não dito que preserva uma relação. Ela é menos visível, sim, mas profundamente real. É curioso como ela fala contigo, não em frases, mas em respirações, em lentidão, em sinais sutis que o corpo dá. Talvez hoje ela esteja aí. Talvez seja ela que te trouxe aqui. E se for, que sorte, porque ela é uma excelente companhia para começar esta história. Você ainda está ali mergulhado nesse estado de escuta, quando percebe que a energia da calma começa a falar com mais clareza, não em palavras, mas em sinais. Seu corpo afrouxa um pouco mais. Os ombros caem meio centímetro. A mandíbula relaxa. A respiração se estende, como se ela soubesse que o ar tem mais espaço do que você costuma permitir. Ela não se apresenta com alarde. Não precisa de apresentações. Você simplesmente sente que ela sempre esteve ali, mas vive escondida atrás da pressa. Quando o mundo fica mais quieto, ou quando você decide não acompanhá-lo, ela surge. Ela é a pausa entre dois pensamentos, a escolha de caminhar mais devagar, só para ouvir os próprios passos. Ela é o tempo que você gasta lavando uma xícara com atenção plena, sem querer terminar logo. Uma energia que parece dizer com um sorriso discreto: a vida não está fugindo, você é quem corre demais. Há dias em que ela chega antes mesmo de você acordar por completo. Você abre os olhos, mas não sente pressa para sair da cama. Há algo que te segura com gentileza, como se dissesse: espere só mais um pouco, o mundo lá fora pode esperar. E você obedece. Não porque está procrastinando, mas porque algo dentro de você confia nessa quietude. É curioso perceber como essa energia se infiltra nos detalhes, no modo como você serve sua comida, sem exagero, sem culpa. No modo como você permite o silêncio numa conversa, sem achar que precisa preencher cada segundo. No modo como você ouve alguém sem pensar na resposta. É quase mágico, e ao mesmo tempo tão simples que chega a assustar. Porque ela não vem de um livro, nem de um curso, nem de uma técnica específica. Ela vem de dentro. É como se você sempre soubesse viver com mais leveza, mas tivesse se esquecido disso. Eu lembro de um dia específico em que ela tomou conta de mim. Era uma terça-feira qualquer, mas eu estava exausto. Ainda assim, seguia empurrando o corpo para funcionar. Até que, do nada, senti uma vontade inexplicável de sentar na varanda. Só isso, nada grandioso. Apenas sentar e não fazer nada. E foi ali, naquela cadeira meio desconfortável, olhando para o vento balançar uma planta qualquer, que percebi que a vida ainda estava acontecendo, mesmo sem eu fazer absolutamente nada. O mundo não precisava da minha urgência para girar, e naquele instante, algo em mim se assentou. Você já teve essa sensação? De que o tempo desacelerou só porque você se permitiu parar? Quando essa energia da calma te visita, até a forma como você enxerga os outros muda. A impaciência dá lugar à curiosidade. A crítica vira compaixão. Você não precisa mais vencer uma discussão, nem provar seu ponto. Você só quer compreender, estar ali, completamente presente. Ela transforma até o toque. Seu abraço fica mais longo, sua mão descansa com mais suavidade sobre as coisas. Seu olhar não está mais apressado. E de alguma forma, você se sente mais inteiro. Como se partes de você que andavam dispersas estivessem finalmente voltando para casa. Mas nem sempre é fácil deixá-la agir. Há vozes externas que te dizem que desacelerar é perder tempo, que descansar é preguiça, que o mundo é dos rápidos, dos eficientes, dos que produzem. E você tenta acreditar nisso, mas há algo em você que sabe que isso é só metade da verdade. A outra metade está nessa energia silenciosa que sussurra: você também pode cuidar de si. Ela não diz isso com urgência, diz como quem está disposto a esperar o tempo que for necessário para você acreditar. E talvez seja essa a maior força dela, a paciência.
Ela nunca te obriga a ouvi-la, só te convida, e você aceita quando está pronto, quando o cansaço da correria começa a pesar mais do que o medo de parar. É nesse ponto que você começa a ver o valor da pausa, não como interrupção, mas como parte do caminho. Você percebe que o descanso não é o oposto da produtividade, é o que permite que ela exista. A energia da calma te ensina a valorizar o intervalo, o hiato, a respiração entre as tarefas. É ali que sua intuição cresce, que seu corpo se reorganiza, que sua mente encontra espaço para criar. Mesmo nos dias em que tudo está caótico, ela encontra uma fresta para entrar. Às vezes, em 2 minutos de olhos fechados no banheiro do trabalho. Às vezes, num olhar demorado pela janela do ônibus. Às vezes, num simples não dito com firmeza para proteger seu tempo. E quando ela se estabelece, você percebe. Não está mais fugindo de nada. Está voltando. Está voltando para dentro. Ela não resolve todos os seus problemas, mas muda o jeito como você os encara. Com menos desespero, com mais clareza, com menos autoexigência, com mais presença. Você começa a reparar que nos momentos em que se sente mais centrado, mais estável, é ela quem está no leme. E não há bravura nenhuma nisso. Só escuta, só aceitação. É como se, ao ouvir a energia da calma, você dissesse para si mesmo: eu me importo comigo. E isso basta. E talvez, só talvez, seja esse tipo de amor, o calmo, que você estava procurando o tempo inteiro. Você está ali entregue à presença calma, que ainda ecoa nos seus gestos quando algo diferente começa a pulsar por dentro. Primeiro é sutil, uma inquietação, uma vontade de se levantar, de fazer, de reagir, como um tambor distante que bate ritmado, mas firme. É ela chegando, a energia do impulso. Ela não pede licença. Nunca pediu, mas também não entra arrombando. Ela entra como quem já conhece a casa, como se tivesse a chave. E tem, porque ela também mora aí no mesmo espaço onde a calma repousa. Só que ela não repousa muito. Não é do tipo que se acomoda. Ela quer movimento, quer ação, quer agora. Você sente essa energia quando acorda com uma ideia na cabeça e, antes mesmo de escovar os dentes, já está planejando como realizá-la. Ela aparece quando você decide mudar um plano no último minuto, porque algo em você grita: vai! Ela é a faísca que te faz atravessar uma rua correndo, mandar uma mensagem impulsiva às 2 da manhã, aceitar um convite que você nem entende direito. E sim, às vezes isso dá errado, mas às vezes dá tão certo. A energia do impulso é elétrica. Ela esquenta. Ela acelera o batimento. Ela faz sua voz subir um tom. Faz o passo apertar o passo. Faz o olho brilhar mais forte. Ela é movimento puro. E mesmo que assuste, ela tem seu valor. Afinal, quantas coisas na sua vida só aconteceram porque você não pensou tanto? Porque você disse sim antes que o medo dissesse não? Porque você agiu mesmo sem garantias? Essa energia é a faísca do início, a centelha do por que não. É ela que te faz experimentar pratos novos, mudar de cidade, beijar alguém no susto. Eu mesmo, muitas vezes, fui salvo por ela, especialmente nos momentos em que pensar demais seria o fim. Quando você está prestes a desistir de um sonho, é ela quem aparece com aquele empurrão cego que diz: vai mesmo assim. E veja bem, ela não é inconsequente por natureza, mas também não tem paciência para ficar esperando que tudo esteja perfeito. Ela não busca garantias, busca experiência. Ela não entende o e se der errado. Ela responde com e se der certo. É verdade que ela pode ser cansativa, você já sentiu isso. Aquela urgência que não se explica, aquela necessidade de agir mesmo quando o corpo pede pausa. Mas também sabe que, sem ela, certas portas nunca teriam sido abertas. Ela não tolera paralisia, e por isso, às vezes, entra em atrito com a energia da calma. Mas agora não vamos falar de conflito. Vamos só observar como essa energia vive em você, como ela te anima, como ela acelera suas ideias, como te faz sentir vivo. É ela que faz seu coração bater mais rápido quando você está apaixonado, que faz você atravessar a cidade só para ver alguém por meia hora, que faz você se jogar num projeto novo,
mesmo sem saber tudo ainda. Ela é jovem, mesmo quando você já não é mais. Ela é aquela parte sua que ainda acredita que tudo pode mudar de uma hora para outra. E às vezes muda. Ela não gosta de repetição. Fica inquieta quando a rotina dura demais. Ela precisa do novo, do risco, do salto. Mas não a confunda com irresponsabilidade. Em pequenas doses, ela é coragem. Em doses maiores, ela é mudança. Você percebe quando ela toma o controle. Sua voz sai antes da frase estar pronta. Suas mãos se movem antes de você decidir. Você está no meio da ação antes de entender como chegou ali. E mesmo que isso assuste, parte de você sorri, porque sente que está vivo. A energia do impulso também te protege. Quando algo está errado, uma situação, um ambiente, uma relação, às vezes é ela quem grita primeiro, quem te arranca de lá sem muita explicação, só com a certeza de que não dá mais. Ela não precisa justificar, só sente. Mas como tudo que é intenso, ela também pode queimar. Você sabe disso. Já se arrependeu de atitudes impulsivas, já falou coisas que não devia, já se meteu onde não precisava. Ainda assim, você não trocaria essa energia por nada, porque é ela que te puxa quando tudo parece estagnado. Ela é o vento que derruba a estagnação como folhas secas. E olha, mesmo quando você tenta abafá-la, com rotina, com compromissos, com agendas cheias, ela dá um jeito de escapar. Às vezes num sábado qualquer, quando você resolve sair sem rumo. Às vezes numa dança. Às vezes só naquela vontade absurda de mudar os móveis da sala às 2 da manhã. Ela não respeita relógios, nem justificativas. Mas se você escuta bem, ela te mostra para onde ir, mesmo que não saiba explicar por quê. E às vezes isso basta, porque viver não é só planejar. É também responder ao chamado invisível que surge aqui dentro. E esse chamado tem o timbre da energia do impulso. Agora que as duas energias já se manifestaram, você começa a perceber a dança entre elas. E ao contrário do que imaginava, elas não estão em guerra. Elas não se anulam. Elas se alternam, se desafiam, se provocam, mas também se escutam. É curioso como o equilíbrio não se parece com estabilidade total. É mais como um diálogo constante, como dois amigos que compartilham o mesmo corpo. Um quer sair correndo, o outro sentar. Um quer falar agora, o outro prefere esperar. E aí está você, no meio dos dois. Ou melhor, você é os dois. Há dias em que a calma te abraça com mais força e o impulso entende que precisa esperar. Noutros, o impulso te arrasta pela mão e a calma só observa, de braços cruzados, com aquele olhar sereno de quem sabe que tudo tem hora. Você começa a notar os momentos em que eles se equilibram com mais delicadeza, como quando você sente uma ideia borbulhando, típica do impulso, mas a executa com paciência, estratégia, consistência, presente da calma. E tem algo quase mágico nesses encontros. São aqueles dias em que tudo flui. Você age com clareza, fala com intenção, avança sem se atropelar. É quando você se sente em casa dentro de si mesmo. Talvez esse seja o verdadeiro centro. Aos poucos, você começa a criar espaço interno para que as duas energias convivam. Não tenta mais sufocar o impulso em nome da estabilidade. E não obriga mais a calma a sair do caminho só porque você tem pressa. Você aprende, por exemplo, que o impulso não é o vilão dos seus erros e que a calma não é a heroína da perfeição. Os dois erram, os dois acertam. Os dois fazem parte de quem você é. Em situações simples, como decidir o que comer, você sente esse equilíbrio operando. O impulso sugere algo rápido, prático, talvez doce. A calma pondera, lembra do seu corpo, da digestão, da noite de sono. E sem que você perceba, você escolhe melhor. Não por regra, mas por escuta. Em relações, então, isso fica ainda mais evidente. Quando alguém te fere, o impulso quer responder na hora. Gritar, cortar laços. A calma segura o braço, respira por você e diz: vamos entender primeiro. Outras vezes, a calma quer ficar, mesmo quando tudo já desmoronou. Ela quer evitar o desconforto, o luto, o rompimento. E aí o impulso se impõe com firmeza. Chega.
É essa tensão entre partir e permanecer que define muitos dos seus passos. E o mais bonito disso tudo é que, com o tempo, você aprende a escutar cada um em profundidade. Não mais com medo, mas com curiosidade. Eu lembro de uma vez em que quase cometi um erro grave por impulso. Estava cansado, pressionado, queria resolver tudo de uma vez. E lá estava ela, a energia quente, me empurrando para agir. Mas algo dentro de mim, talvez a voz da calma, disse: escreve, não envia ainda. Espera até amanhã. Esperei. E no dia seguinte, li o que tinha escrito e percebi. Não era eu. Era só o calor de um momento. A impulsividade tem isso. Às vezes, ela grita tanto que você acha que é verdade. Mas nem sempre é. E a calma, se escutada com atenção, te lembra de quem você é, além do momento. Por outro lado, quantas oportunidades eu teria perdido se tivesse ouvido apenas a calma, se tivesse racionalizado demais, esperado demais, hesitado por medo de sair do lugar? Algumas das pessoas mais importantes da minha vida surgiram porque eu fui impulsivo o bastante para puxar assunto, ou mandar uma mensagem fora de hora, ou confessar algo que nem eu tinha digerido direito. É por isso que você precisa dos dois. Porque o impulso te leva e a calma te ancora. Um sem o outro é como remar com um braço só. Você percebe isso até nos seus hobbies. Quando pinta, por exemplo. O impulso te faz começar, rabiscar sem medo, experimentar. A calma chega depois, arruma os traços, ajusta as cores, organiza a bagunça bonita que você fez. Até nos seus silêncios, os dois atuam juntos. O impulso quer interromper o silêncio, preenchê-lo com barulho, com planos, com voz. A calma, às vezes, permite esse impulso, mas diz: vamos fazer isso devagar. É uma dança, nem sempre bonita, às vezes desengonçada, às vezes com passos errados. Mas quando os dois acertam o ritmo, você se sente inteiro. É ali que você começa a respeitar os dois como partes legítimas de você. Não tenta mais domar um em nome do outro. Aprende a perguntar: quem está no comando agora? E essa simples pergunta muda tudo, porque quando você se reconhece como a casa dessas duas energias, para de lutar contra você mesmo e começa a viver com mais presença. Você pode sim ser alguém que age com coragem e ainda assim escuta com paciência. Pode se lançar ao novo e ao mesmo tempo saber voltar. Pode sentir tudo intensamente e ainda manter o coração em paz. Você não precisa escolher entre impulso e calma. Precisa é saber quando escutar cada um. E isso, você sente agora, é o que te torna humano. Em certos dias, a energia do impulso te toma por completo. Você acorda já com uma urgência pulsando no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer, mesmo sem saber exatamente o quê. E não dá para ignorar. Essa inquietação vira vontade de sair, mudar, dizer, fazer. Você começa o dia acelerado, com a sensação de que o tempo não pode ser desperdiçado. E tudo bem, nem toda manhã precisa ser contemplativa. Você se move rápido, os pensamentos vêm encadeados, rápidos, quase atropelados, cada um puxando o próximo como vagões desgovernados. E você lá dentro, sentindo que está no trilho certo, mesmo que ainda não tenha visto o destino final. Nesse estado, você produz. Você liga para pessoas que nem planejava ligar. Você toma decisões que estavam adiadas há semanas. Parece mágica. O que ontem era dúvida, hoje é certeza. O que antes paralisava, agora te empurra com força. Só que, lá no fundo, você sente que está gastando muito. Como se algo precioso estivesse sendo queimado rápido demais. É aí que ela começa a chamar de novo. A calma. No início, sutil. Um suspiro mais profundo, um pensamento que desacelera. Um convite ao silêncio entre duas tarefas, mas você ignora. Afinal, está indo tão bem, não está? Então você continua. A impulsividade vira uma corrente. Você marca reuniões em sequência, resolve problemas que nem são seus, responde mensagens antes de entender o que elas realmente dizem. E a calma só observa. Ela não briga, não exige atenção, mas começa a te pesar nos ombros como um cobertor que você se recusa a usar mesmo sentindo frio.
Até que chega aquele momento. Você para, talvez no meio de um corredor, ou lavando a louça, ou entre um café e outro, e percebe, sua respiração está curta, seu corpo está tenso, sua mente exausta. A impulsividade foi longe demais. É aí que ela entra em cena. A energia da calma, paciente, firme, quase maternal. Ela não te acusa, ela te acolhe. Como quem diz, já correu bastante, agora descansa. E você aceita, porque está cansado de fugir de si mesmo. A gente tem esse vício moderno de fazer o tempo todo, de resolver, de produzir, de se justificar com tarefas, agendas, entregas. Mas há um cansaço que não se resolve com mais ação. Há cansaços que só se curam com pausa. E é essa pausa que a energia da calma oferece. Não como um luxo, mas como uma necessidade. Ela te leva para o sofá sem culpa, te guia para um banho quente sem pressa, te convida a sentar no chão e encarar o teto por uns minutos. Sem música, sem podcast, sem distração. Só você com você. E é assustador no começo, porque quando você desacelera, o barulho interno aparece. Aquilo que o impulso silencia com ação, a calma revela no silêncio. Medos, inseguranças, certezas falsas, coisas que estavam lá, escondidas atrás da correria. Mas, mesmo com tudo isso, você sente que precisava parar. Eu sei, já estive aí, em dias em que me sentia produtivo demais para permitir descanso. Achava que, se parasse, ia desmoronar tudo o que construí. Mas descobri que o que desmorona não é o que você para de fazer. É o que você faz sem consciência, sem energia, sem escuta. Você descobre que a energia da calma não é estagnação, é regeneração. É ela que te ajuda a digerir os excessos, a entender as emoções que você empurrou para baixo, a nomear os incômodos, a reconhecer o que não é mais seu. Ela não precisa de grandes gestos. Às vezes, ela só quer que você respire mais fundo, que beba água prestando atenção, que observe a luz que entra pela janela sem olhar o relógio. E nesse processo, você percebe, está voltando para si. A impulsividade é uma onda, a calma é a maré. E quando você se permite esse vai e vem, começa a haver beleza nos ciclos, nos dias cheios e nos dias lentos, nos momentos em que tudo parece borbulhar e nos instantes em que tudo silencia. Você se torna um oceano interno e aprende a não se desesperar com as tempestades, porque sabe que depois delas sempre vem um tempo de bonança. A energia da calma não apaga a do impulso. Ela só te lembra de que existe um ritmo mais profundo que o da pressa. Um ritmo que vem de dentro, que não depende de prazos nem metas, que só pede presença. E quanto mais você escuta esse ritmo, mais percebe que há força na suavidade, há poder no descanso, coragem na pausa, clareza no silêncio. Você começa a reconhecer os momentos em que precisa parar, não como derrota, mas como inteligência emocional, como um atleta que entende que recuperação é parte do treino, ou como um músico que sabe que as pausas fazem parte da melodia. E aos poucos, você para de se culpar por não render o tempo todo. Começa a respeitar os momentos em que tudo dentro de você pede, vai mais devagar. E, surpreendentemente, nesses momentos de lentidão, grandes coisas acontecem. Ideias que estavam bloqueadas se destravam. Emoções se organizam. Conexões profundas se formam. A calma não tira sua potência. Ela a direciona. Ela cuida da sua energia como quem cuida de uma fogueira. Soprar demais apaga. Soprar de menos apaga também. Mas soprar no tempo certo, isso faz a chama durar a noite inteira. Tem dias em que a calma chega primeiro. Você acorda devagar, sem o peso da urgência no peito. O mundo parece respirar junto com você, como se tudo tivesse entrado em sincronia. As paredes do quarto não te pressionam, o relógio não grita, e até o café parece mais quente, mais gentil. É nesses dias que você percebe como a energia da calma tem seus próprios desejos. Ela não quer apenas te frear, ela quer te guiar. Com elegância, com leveza, sem alarde. Você se move mais devagar, e isso não é preguiça, é presença.
Você nota a textura da toalha ao secar o rosto, o som da água no chuveiro, o movimento do sol atravessando a janela. Tudo isso sempre esteve ali, mas só agora você vê. E talvez você se pergunte, por que isso não é o normal? Por que a urgência ganhou mais espaço do que a serenidade? Por que só se considera um bom dia aquele que tem produtividade, pressa, resultados? Quem nos ensinou isso? A verdade é que a calma tem menos aplauso. Ela não rende cliques, não produz adrenalina, não vira manchete, mas ela te conecta com o que é essencial. E nesse dia em que a calma te lidera, você começa a perceber os pequenos excessos que comete quando o impulso comanda sozinho. As mensagens que responde sem ler direito, as promessas que faz sem pensar, as decisões que toma para não perder tempo e que acabam fazendo você perder paz. Só que hoje, não. Hoje você olha para a lista de afazeres e pergunta, o que realmente precisa ser feito? E a lista encolhe, porque você deixa de operar no modo automático. A energia da calma te mostra que a urgência, muitas vezes, é ilusão. É uma resposta condicionada, um reflexo herdado. Mas você não é refém disso. E quando você reconhece isso, algo dentro de você se reorganiza. Você começa a fazer menos, mas com mais verdade, a ouvir mais e falar com mais intenção, a respeitar o tempo das coisas e principalmente o seu próprio tempo. É nessa hora que a energia do impulso reaparece, mas agora não como descontrole. Ela chega como uma fagulha de entusiasmo, um brilho nos olhos, e você nota, os dois estão finalmente jogando no mesmo time. Você pensa numa ideia nova, uma que empolga, que te dá frio na barriga, e o impulso quer começar agora, quer transformar em ação. Mas a calma coloca uma mão no seu ombro e diz, vamos organizar isso primeiro? E você sorri, porque agora já sabe, a urgência não precisa atropelar a profundidade. Você pega papel e caneta, ou abre um documento no computador e começa a estruturar, sem desespero, sem pressa, mas com foco. O impulso coloca fogo, a calma constrói a lareira, e de repente você percebe algo extraordinário. Você está criando, com alegria, com segurança, com autonomia. Não porque alguém te cobrou, não porque você está devendo algo ao mundo, mas porque essa criação nasce de um lugar inteiro dentro de você. É assim que as duas energias funcionam em harmonia. Uma te conecta ao presente, a outra te projeta ao possível. E nesse equilíbrio surge um tipo raro de confiança. Aquela que não precisa ser provada, nem explicada. Ela apenas existe, porque você conhece suas forças e sabe onde elas vivem dentro de você. Essa consciência transforma tudo, inclusive suas relações. Porque quando você está em paz internamente, começa a agir diferente externamente. As conversas ficam mais calmas, os conflitos menos assustadores. Você aprende a ouvir o que não é dito, a enxergar o que está por trás do comportamento do outro. Você percebe, por exemplo, quando alguém fala com pressa demais e entende que talvez esteja vivendo no modo impulso, como você já viveu tantas vezes. Você percebe quando alguém se cala por medo e reconhece a energia da calma distorcida, aquela que paralisa, que sufoca. E aí, com compaixão, você se torna espelho, um espaço seguro onde o outro pode se ver. Não porque você diz algo, mas porque você é algo, sereno, firme, presente. E isso não significa que você se tornou imune aos altos e baixos. Você ainda oscila, ainda tropeça, ainda se perde de vez em quando. Mas agora você sabe voltar. E esse saber é o que muda tudo. Porque mesmo nos dias mais intensos, você carrega dentro de si a lembrança de que existe uma parte sua que observa, que cuida, que sabe esperar e que te leva de volta ao centro. Esse centro não é um lugar fixo, é um estado de relação entre você e você, entre impulso e calma, entre fazer e ser. E quando você vive a partir desse centro, você age com mais verdade, escolhe com mais clareza, ama com mais presença.
Você começa a entender que a vida não exige perfeição, ela só pede escuta. E nesse dia em que a calma chegou primeiro, você se ouviu de verdade. E no fundo era isso que estava faltando. Alguns dias são um convite ao confronto. Não lá fora, mas dentro. Porque há momentos em que a energia do impulso e a energia da calma entram em desacordo, e você se sente dividido, como se duas vozes, igualmente poderosas, sussurrassem conselhos opostos. Uma grita vai, a outra pede espera. E claro, nenhuma das duas quer ceder. É aí que você sente aquele atrito interno, um desconforto difícil de nomear, como se algo estivesse mal encaixado. Você tenta seguir em frente com as tarefas do dia, mas sente o corpo um pouco mais pesado, os pensamentos mais confusos. Tudo parece mais lento ou, pior, sem sentido. Não há briga pior do que aquela que ninguém de fora consegue ver. Às vezes, isso acontece diante de uma decisão. Mudar de emprego, terminar um relacionamento, fazer uma escolha incerta. O impulso quer resolver logo, tomar atitude. A calma quer tempo, observação, espaço para maturação. E você no meio, exausto por não saber quem ouvir. Talvez o impulso traga argumentos como: se não for agora, não será nunca. Você vai perder a oportunidade. Você vai se arrepender de não agir. Enquanto a calma sussurra: se for para ser, será. Espere um pouco mais. Escute de novo. Não se apresse. E você gira em círculos como um navegador sem bússola, preso entre o medo de agir errado e o medo de não agir nunca. A verdade é que esse conflito é inevitável. Ele acontece porque ambas as energias querem te proteger, à sua maneira. O impulso quer te tirar do lugar de estagnação, do medo, da passividade. A calma quer te poupar de escolhas precipitadas, de erros evitáveis, de arrependimentos futuros. E nenhuma das duas está errada, mas só você pode decidir qual delas deve liderar, naquele momento. E para isso é preciso uma habilidade rara, escutar por trás do barulho. Sim, porque às vezes o impulso fala alto, mas vem do medo. E a calma silência, mas carrega sabedoria. Outras vezes, o impulso vem da alma, aquele chamado genuíno, e a calma se esconde, porque está sendo confundida com comodismo. A chave está em identificar de onde vem cada voz. Eu já passei por isso. Situações em que parecia que agir rápido era o certo, e muitas vezes era mesmo. Mas também me lembro das vezes em que fui salvo por uma noite de sono a mais. Por um ainda não que evitei forçar. A vida nem sempre dá sinais claros. Às vezes o semáforo está amarelo, e você precisa interpretar se é hora de acelerar ou de frear. E esse discernimento não se aprende nos livros. Ele se constrói com experiências, com escutas, com erros e, principalmente, com a coragem de reconhecer que há momentos em que não saber já é um passo valioso. Você pode sim pausar sem fugir. Pode sim agir sem atropelar. Nesse espaço entre impulso e calma, nasce um terceiro estado, a presença consciente. Ela não escolhe por impulso nem por inércia. Ela escolhe porque entendeu. E isso exige prática, uma espécie de musculação emocional. Você começa a reconhecer os padrões, quando tende a agir por ansiedade, quando tende a se esconder na espera. E, com o tempo, passa a se perguntar: essa pressa é real ou é medo disfarçado? Ou, essa calma é sabedoria ou é minha forma de evitar conflito? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são perguntas certas. E, curiosamente, quando você começa a se fazer essas perguntas, o conflito interno diminui. Não porque você eliminou uma das energias, mas porque parou de colocá-las em guerra. Você aprende a dizer: impulso, eu te escuto. Calma, eu também. E nessa escuta dupla, encontra uma terceira resposta, que é só sua. Não é a mais óbvia, nem a mais rápida, mas é a mais verdadeira. E no fim, é isso que você quer. Tomar decisões que sejam fiéis ao que você sente de verdade, e não ao que os outros esperam, ou ao que seu medo exige. Você não precisa escolher entre ser fogo ou ser lago. Você pode ser brasa, constante, quente, iluminando sem queimar,
E quando você se encontra nesse lugar, onde age com presença, onde pausa com intenção, algo profundo acontece. Uma paz nova nasce. Uma paz que não é ausência de movimento, nem ausência de conflito, mas sim a paz de estar inteiro, alinhado, sintonizado. Não há sensação mais poderosa do que essa. Saber que mesmo em meio ao caos, você pode confiar em si mesmo. Não porque tem todas as respostas, mas porque aprendeu a escutar, a se perguntar, a esperar o tempo certo. É nesse ponto que você entende que o conflito entre impulso e calma nunca foi um erro. Ele é parte do processo de amadurecimento, como um diálogo interno que a cada repetição se torna mais afinado. Eles continuam lá, essas duas energias, mas agora você não se sente dividido. Você se sente acompanhado por duas forças que vivem em você e que no fundo só querem o mesmo, que você viva com verdade. Há dias em que você vive por inércia, não porque escolheu, mas porque não escolheu diferente. Você acorda, toma café, abre o computador, cumpre tarefas, responde mensagens, come qualquer coisa e quando vê, já é noite. Mais um dia foi embora. E no fundo, algo em você se pergunta: onde eu estava enquanto tudo isso acontecia? É aí que você percebe a sutileza do desequilíbrio. Nem sempre ele chega em forma de crise. Às vezes, ele se disfarça de rotina. E você só percebe quando olha para dentro e não encontra ninguém ali. A energia do impulso, quando solta demais, te empurra para uma produtividade sem presença. E a da calma, quando mal compreendida, pode te embalar num conforto que anestesia. No meio disso, você vai vivendo, mas sem se sentir vivo. Mas hoje algo começa a mudar, porque pela primeira vez em dias, você desacelera de propósito. Não porque o corpo pediu, não porque veio uma doença ou uma emergência, mas porque você escolheu parar. Você senta, respira fundo e deixa o silêncio chegar. Ele não chega fácil. Nos primeiros minutos, sua mente tenta te tirar dali. Você devia estar fazendo alguma coisa. Isso é perda de tempo. O que você pensa que está fazendo sentado aí olhando para o nada? Mas você permanece. E aos poucos, algo dentro de você começa a se reorganizar. É nesse espaço que você ouve, de novo, aquelas duas vozes. A do impulso, querendo que você levante e resolva a vida toda agora. E a da calma, tentando te lembrar que não é urgente salvar o mundo. Que se você não salvar a si mesmo primeiro, nada disso adianta. E então, como quem reencontra velhos amigos, você começa a conversar com essas energias. Você pergunta ao impulso: o que você quer me mostrar? Ele responde: quero que você viva intensamente, que não se acomode, que siga seus desejos, que corra atrás. Você pergunta à calma: e você? Ela responde: quero que você se preserve, que não se perca de si mesmo, que encontre ritmo, que tenha paz. E você percebe, elas não são rivais, são complementares. O que faltava era diálogo. Quando você vive por inércia, nenhuma das duas está te guiando. É o automático que dirige. Um modo zumbi que aprende a parecer eficiente, mas que consome sua alma aos poucos. Acordar desse transe dói, porque te faz olhar para o que você deixou de sentir, para o tanto que ignorou de si mesmo, para as vontades engavetadas, os sonhos deixados para depois, as conversas que nunca aconteceram. Mas também traz um presente, a chance de recomeçar, de dentro para fora. Nesse dia, você não tenta mudar tudo, não faz uma lista de metas, nem promete uma revolução. Você só decide estar, aqui, agora, com você. E essa presença muda tudo. Você começa a notar que seu corpo fala, que seu peito aperta quando algo está desalinhado, que seu estômago fecha quando você diz sim, querendo dizer não, que seus ombros pesam quando você carrega o que não te pertence. Esses sinais sempre estiveram aí, mas você estava ocupado demais para ouvir. Agora, não mais. Você começa a confiar mais nessa escuta e a responder com gentileza. Talvez você diga não para um compromisso. Talvez cancele uma reunião. Talvez mande uma mensagem sincera dizendo: hoje não vou conseguir.
Preciso de um tempo para mim. E pela primeira vez, isso não te soa como falha. Te soa como coragem, porque você percebe que viver bem não é agradar todo mundo, nem se ocupar o tempo todo. É se respeitar. E esse respeito começa quando você reconhece suas duas energias e aprende a conversar com elas. Você também começa a reparar como as pessoas ao seu redor vivem. Umas ligadas no 220, outras quase apagadas. E entende que cada um está tentando equilibrar essas forças à sua maneira, com seus próprios medos, seus próprios desejos. Essa compreensão te faz mais humano e mais leve. Você já não cobra tanto dos outros o que nem sempre consegue oferecer a si mesmo. Você se torna mais paciente com os processos, mais generoso com os erros, mais interessado nas histórias que os silêncios escondem. E, aos poucos, a vida volta a ter cor, e ritmo, e sabor. Você faz escolhas simples com mais intenção. Prepara seu café ouvindo música, caminha olhando para o céu, manda uma mensagem carinhosa sem motivo, e, de repente, se sente mais conectado à vida do que em qualquer outro momento de urgência. É como se, ao desacelerar, você tivesse voltado a sentir. E, no fundo, é isso que essas energias querem, que você sinta, de verdade, que esteja presente quando ama, quando erra, quando recomeça. Porque viver não é só fazer, nem só esperar, é estar. E hoje, ao escolher estar, você deu um passo enorme, um passo silencioso, invisível, mas transformador. Talvez ninguém perceba, mas você sabe, porque algo dentro de você se alinhou. E isso basta. Hoje você acorda com uma sensação diferente. Algo dentro de você está mais sereno, como se uma brisa tivesse varrido os cantos mais empoeirados da mente. Você não sabe dizer exatamente o que mudou, mas sabe que mudou. E tudo começa a ficar mais claro. O que você está sentindo agora é um tipo de maturidade emocional que não veio de um livro, nem de um conselho pronto. Veio de dentro, veio do tempo que você passou se escutando, das conversas silenciosas que teve com suas duas energias, impulso e calma. Elas não sumiram, continuam aí, mas agora não brigam, elas dialogam. Você percebe isso nos pequenos momentos, como quando recebe uma notícia que antes te faria reagir com raiva ou ansiedade, mas agora você respira primeiro, dá um passo para trás, observa e só depois age. Ou quando uma ideia nova surge na mente e, ao invés de sair correndo para colocá-la em prática, você a deixa descansar por um dia ou dois. Deixa ela fermentar, como um pão que precisa do tempo certo para crescer. Isso não é passividade. Isso é inteligência emocional. É como se você tivesse aprendido a operar a si mesmo. Descobriu que o botão de ação existe, mas que não precisa ser pressionado com tanta frequência. E que o botão de pausa também existe, e que usá-lo não te faz menos capaz, apenas mais inteiro. E isso muda sua relação com o tempo. Você começa a viver com mais presença. Faz menos, mas faz melhor. Conclui tarefas com mais prazer, porque não está mais tentando provar nada para ninguém. Você não está mais competindo, está cuidando, inclusive cuidando de você. Percebe que sua energia não é infinita e que administrá-la não é egoísmo, é sabedoria. Você aprende a dizer não sem culpa, aprende a se recolher quando precisa, aprende a descansar antes de adoecer, aprende a comer com gosto, a dormir com calma, a abraçar demoradamente. E aprende também a deixar o silêncio falar. Você não preenche mais todo o espaço com palavras. Agora você escuta. E quando escuta, ouve coisas que antes passavam batidas. O barulho da colher batendo na xícara, o som da respiração da pessoa ao seu lado, o farfalhar das folhas lá fora. A vida falando com você. Você se torna mais atento e mais sensível. Não sensível no sentido de frágil, mas no sentido de perceptivo. Você sente mais, e isso te conecta mais com os outros, com o mundo, com você mesmo. E então, numa tarde qualquer, enquanto está sentado fazendo nada, só olhando o movimento da rua ou observando a luz entrando pela janela, você percebe algo profundo. Você está em paz.
Não uma paz perfeita, sem problemas, mas uma paz possível. Uma paz que existe mesmo com contas para pagar, mensagens não respondidas e planos ainda inacabados. Uma paz que não depende de tudo estar certo, mas de você estar presente, consciente e inteiro. Essa é a verdadeira reconciliação, não com o mundo, mas com suas próprias partes. Você lembra de como começou tudo isso? Aquela sensação de estar dividido, de ser puxado em direções opostas, de não se entender. Agora tudo isso se transformou. Você ainda tem dúvidas, medos, impulsos, mas não está mais à mercê deles. Você se tornou o centro, o ponto de equilíbrio. E o mais bonito é que esse equilíbrio não é rígido. Ele dança, ele se adapta. Em alguns dias, você é mais ação. Em outros, mais recolhimento. E está tudo bem, porque você aprendeu a ler os sinais, aprendeu a confiar em si mesmo, e isso te torna mais livre. Livre do excesso de obrigação, livre da pressa alheia, livre da comparação constante, livre da ideia de que só vale a pena viver correndo atrás de alguma coisa. Agora você vive com outra lógica, a da coerência, a da escuta, a da presença. E quando você vive assim, tudo ao seu redor começa a mudar também. As pessoas notam, se aproximam, se acalmam perto de você, porque sua energia transmite segurança, porque você não está mais reagindo o tempo todo. Está respondendo, e isso transforma. Você começa a inspirar, sem perceber, não por dizer o que os outros devem fazer, mas por mostrar, com seu jeito de viver, que é possível viver diferente. Mais devagar, mais presente, mais inteiro. Você entende que não há fórmula, que cada pessoa tem suas duas energias e que cada um precisa aprender a dançar com elas do seu jeito. Mas o que você pode oferecer é esse espaço de escuta, de acolhimento, de honestidade. E isso é mais do que suficiente, porque ao se reconciliar consigo mesmo, você dá permissão para que os outros façam o mesmo. E então, a vida deixa de ser uma corrida, passa a ser uma travessia. Uma travessia que às vezes é lenta, outras vezes acelerada, mas sempre sua, sempre viva e sempre possível. E agora, nesse ponto da jornada, você começa a enxergar com mais clareza as nuances que antes pareciam confusas. A dualidade entre impulso e calma, que antes soava como uma disputa interna interminável, revela-se como uma dança íntima, orquestrada por você, quando você decide escutar. Não é que os conflitos desapareceram, eles ainda surgem. Há dias em que a energia do impulso grita dentro de você como uma sirene. Quer fazer, resolver, mudar o mundo de uma vez. E há outros em que a calma tenta te manter tão sereno que beira a apatia, quase como se pedisse que você não se envolvesse com nada. Mas a diferença agora é que você ouve ambos com respeito. Você não luta contra o que sente. Você se pergunta, de qual energia eu preciso agora? Essa pergunta simples muda a qualidade do seu dia, porque às vezes, sim, é hora de levantar e agir, mesmo com medo. Mas outras vezes, a atitude mais corajosa é parar e permanecer no silêncio desconfortável. Sentir o peso das dúvidas sem tentar resolvê-las imediatamente. Apenas estar ali, presente com elas. Você percebe que amadurecer emocionalmente não é se tornar alguém que tem todas as respostas. É se tornar alguém que sustenta as perguntas. E você sustenta as suas. Você caminha com elas como quem caminha com um animal selvagem, com respeito, com humildade, sem ilusões de controle. E no processo, vai ganhando uma sabedoria que não se ensina em manuais nem em tutoriais de internet. Uma sabedoria que vem do corpo, da escuta, da experiência viva. Em uma dessas manhãs recentes, você acorda e sente uma leveza estranha. Você olha ao redor e percebe que o mundo é o mesmo. Há trânsito, há boletos, há incertezas. Mas algo em você mudou. Há mais espaço por dentro, menos pressa, menos urgência. E então você entende. O equilíbrio não é um destino, é uma prática. É como cuidar de uma fogueira. Se o fogo está muito forte, você afasta a lenha. Se está fraco, você sopra devagar.
Todos os dias um ajuste, um gesto sutil, um toque de presença. E assim você mantém o fogo aceso, não para incendiar, mas para aquecer. Essa imagem te acompanha. Em momentos de caos, você lembra a fogueira. Em momentos de euforia, você lembra a fogueira. E também quando tudo está calmo, silencioso, você lembra a fogueira. Ela é o símbolo da sua constância, do seu centro, do seu equilíbrio entre impulso e calma. Você começa a perceber também como sua relação com o tempo se transformou. Antes tudo era agora ou nunca. Agora, você sabe esperar. Sabe plantar sem exigir que o fruto nasça amanhã. Você valoriza o processo, o trajeto, o cuidado com cada etapa. E isso te dá uma nova forma de liberdade. Porque não é mais o resultado que te define, é o modo como você caminha. Você começa a saborear as pausas, a rir das próprias contradições, a não se julgar tanto por ainda escorregar em velhos hábitos. Você não se exige perfeição, você celebra a presença. E quando conversa com outras pessoas, você fala de forma diferente, ouve mais, julga menos, porque você reconhece nos outros o mesmo movimento interno que vive em você. Essa dança entre o querer ir e o precisar ficar. Entre o impulso e a calma. Você começa a ver essas duas energias em tudo. No jeito como uma criança pula de alegria e depois adormece nos braços da mãe. No fluxo das ondas do mar que avançam e recuam. No ritmo da respiração que entra e sai sem pressa. No ciclo das estações. No bater do seu próprio coração. Tudo pulsa entre expansão e recolhimento. Você faz parte disso. E essa consciência traz uma profunda paz. Uma que não se grita, que não se exibe. Uma paz que se senta ao seu lado em silêncio, que toma café com você de manhã, que caminha devagar pela casa enquanto você arruma as coisas. Uma paz discreta, mas constante. É ela que te dá chão, e nesse chão você caminha diferente. Seus passos têm outra intenção. Você sabe que ainda vai tropeçar, vai se perder de si às vezes, vai esquecer tudo isso por um momento ou dois. Mas agora, você tem um ponto de retorno, um lugar interno onde pode sempre voltar. Você construiu esse lugar, e isso ninguém tira de você. Talvez o mundo lá fora continue correndo, exigindo pressa, performance, perfeição, mas você escolhe viver de outro jeito, mais verdadeiro, mais inteiro, mais seu. E nesse momento, com os olhos fechados ou abertos, no silêncio do seu quarto ou no barulho da cidade, você sabe. Você não está mais dividido. Você se ouviu, se entendeu, se reuniu. E as duas energias que moram em você agora caminham lado a lado, como velhos amigos que aprenderam a se respeitar e que juntos te tornam quem você é. Agora respira fundo. Deixa o ar entrar devagar, como se ele viesse limpar o que ficou apertado. Solta. Solta devagar, como quem solta uma mochila que carregava há tempo demais. Sente o peso indo embora. A jornada que fizemos juntos esta noite não termina aqui, porque ela não mora nas palavras, ela mora no silêncio que ficou depois, no espaço interno que você construiu ao escutar suas duas energias. Elas estão com você, sempre estiveram. E agora, talvez pela primeira vez em muito tempo, elas se olham sem medo, sem desconfiança, sem disputa, apenas com a maturidade de quem entendeu que não precisa vencer, só precisa coexistir. Você pode confiar nesse equilíbrio. Ele não é frágil, ele é vivo. E quando tudo parecer demais, lembra disso. Você pode voltar, pode sentar, respirar e deixar que sua calma abrace seu impulso. Deixar que seu impulso desperte sua calma. Uma não anula a outra, elas dançam. E você é a música. Então agora, deixa esse som continuar tocando dentro de você, mesmo que baixinho. Leva esse estado contigo para onde for. Talvez amanhã o mundo grite, talvez a pressa tente te arrastar. Mas você já sabe voltar, já sabe escutar. Fecha os olhos se quiser. Ou só deixe o corpo repousar um pouco mais, sem pressa, sem cobrança. Está tudo bem. Está tudo aqui. E você
por inteiro também.